Daniel, eu quero falar um pouquinho sobre a Ucrânia. A gente teve recentemente o prefeito de Kiev, que aliás é um cara bastante conhecido, que é o Vitaly Klitschko, né? O pessoal que acompanha aí o boxe vai lembrar dele, né? Ele foi um lutador importante de boxe e atualmente ele é prefeito de Kiev. E ele deu uma entrevista recentemente em que ele sugeriu que a Ucrânia deveria considerar conceder territórios para a Rússia para encerrar a guerra, né? É um raciocínio que não me parece muito difícil de ser feito. Olha, a guerra está destruindo a Ucrânia, mesmo enquanto a gente consegue conter um avanço mais intenso da Rússia. A Rússia está avançando, mas há resistência. A gente tem um país que está absolutamente destroçado, cansado, está difícil conseguir ajuda internacional. Então, de repente, seria melhor a gente considerar que, olha, perdemos esses territórios aí e conseguir, portanto, encerrar a paz. A repercussão na Ucrânia foi péssima, Daniel. Então, ficou bastante claro que verbalizar isso significa, para a opinião pública ucraniana, uma forma de traição. Então, ele voltou atrás e disse que, abre aspas, concessões territoriais contradizem nossos interesses nacionais e devemos lutar contra a sua implementação até o fim. Importante notar, Daniel, que a gente tem o Trump dizendo, né, o Trump que acabou de assinar um acordo, a gente falou sobre isso ontem, acabou de assinar um acordo sobre minerais com a Ucrânia, dizendo que, olha, a Ucrânia tem que se preparar para fazer concessões territoriais. O problema é que está sendo foi feita recentemente, aliás, uma pesquisa com os ucranianos que mostra que os ucranianos não acreditam que a concessão de territórios vai encerrar a guerra, né? Então, para 40% dos entrevistados, a paz obtida com concessões seria apenas temporária e insustentável. Ou seja, a gente vai entregar agora os territórios que a Rússia está ocupando, e daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, a Rússia vai querer mais. Então a gente vai ter cedido o território e lá na frente essa paz ela não vai ser sustentada. E para 31%, Daniel, então somando aí os dois dá 71%. 40% acham que a paz seria temporária e 31% acreditam que ceder o território não traria paz nenhuma. É verdade que nós tivemos ao longo dos últimos tempos, as pesquisas mostram isso, um avanço da quantidade de ucranianos que consideram que tem que ser feita alguma concessão. Mas é notável, Daniel, que muitos consideram que, olha, tem que fazer alguma concessão, mas essa concessão ela não pode ser permanente. A gente tem, então, uma parte da opinião pública ucraniana, que é minoritária ainda, diz que a gente tem que aceitar que a ocupação está acontecendo e parar a guerra por hora. Mas a gente vai manter a ideia de que esses territórios são territórios ocupados e que lá na frente a gente precisa retomar do ponto de vista militar, do ponto de vista diplomático, sabe-se lá como é que vai ser feito. Ainda assim, mais de 50% da população acredita que não tem nem que sentar na mesa de negociação. Isso não tem nem que ser falado, isso não tem nem que ser verbalizado, porque isso já significaria uma forma de traição. E 82% dos ucranianos são contra reconhecer formalmente os territórios ocupados. Eventualmente, a gente reconhece que a Rússia está lá e que, enfim, não tem muito jeito por agora, mas existe aqui um clima, Daniel, que dá força para aquilo que o Zelensky está dizendo, que é, olha, eu não vou nem negociar absolutamente qualquer tipo de concessão, o que torna, Daniel, o fim da guerra algo improvável, né? A gente, na verdade, imprevisível. A gente não sabe quando é que isso pode acontecer. O que tem que acontecer para a guerra de fato acabar? A Ucrânia ceder territórios, se você olha para o clima do governo do Zelensky, para o clima da opinião pública, isso provavelmente não vai acontecer. Então vamos ver, Daniel, como é que isso vai se desenrolar. A Rússia disse ontem, aliás, foi o próprio Putin que disse isso, que está disposto a negociar, mas não no ritmo que os Estados Unidos querem. Então, o que ele está querendo dizer é: olha, o Trump está querendo um acordo para ontem, até posso assinar um acordo, mas eu não estou com tanta pressa assim. Claro, Daniel, as condições materiais ditam, né, os interesses. A Rússia está com, como se diz em inglês, a upper hand. Né? A Rússia está numa posição de vantagem, ela está avançando territorialmente. Então, muito difícil a situação da Ucrânia, né? Mas você tem uma opinião pública que não está disposta a fazer qualquer tipo de concessão, Daniel.